Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver o cronograma de revisão ativa. Se vocês não conseguiram baixar ainda o material que eu disponibilizei lá no Drive, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário deste vídeo também. Eu tô aqui com o meu cronograma de revisão ativa e peguei o do nível A1 porque ele está em branco, apenas com os temas, para eu conseguir mostrar direitinho como vocês conseguem trabalhar com esse cronograma de revisão independente do nível. A primeira coisa é ter o conteúdo. Vocês precisam esquematizar o conteúdo numa planilha. Ou seja, você sabe quando você vai começar a estudar, o término do seu estudo, o momento que você precisa fazer os exercícios e a pausa. Interessante eu falar aqui para vocês que cada bloquinho de estudos entre o tema, o exercício e a pausa é um ciclo. Então, quando vocês forem montar o seu cronograma e colocar lá tudo que você precisa estudar diante das horas que vocês terão disponíveis, vocês podem trabalhar em ciclos. Voltando aqui para o meu cronograma de revisão ativa do A1, vocês podem observar que tem vários temas que estão em azul, certo? Mas eles são diferentes entre eles. É claro que a gente entende que está aprendendo um idioma, que é um idioma difícil, que tem que ter uma continuidade, um começo, meio, fim, uma sequência. É ideal que a gente não fique por um longo tempo, por exemplo, 2, 3, 4 horas que você tiver do seu dia, estudando só sobre verbos irregulares, achando que nessas 4 horas você vai aprender para sempre sobre verbos regulares ou verbos irregulares. Primeiro você tem que pegar o seu tema, pesquisar sobre ele, caso você nunca tenha visto o assunto, e é muito simples fazer isso. É só copiar o tema que você já selecionou, que você precisa revisar ou aprender, jogar aqui no Google ou em qualquer outro site de buscas e colocar, vamos supor, verbos regulares em alemão. E o próprio Google vai te dar aí uma gama de opções para que vocês possam pesquisar gratuitamente e tentar entender sobre o assunto. Caso ainda seja muito difícil, só lendo não vai entrar na sua cabeça, aí você copia esse título, verbos regulares em alemão, e joga para pesquisar no YouTube. O YouTube vai trazer várias pessoas falando sobre esse tipo de assunto em português, em alemão, com legenda, com exemplos, com exercícios, e aí fica muito a escolha de vocês. Outra coisa que vocês podem fazer para conciliar com o cronograma de vocês, dependendo da quantidade de hora que vocês tenham para estudar, 1 hora inteira para aprender sobre aquele assunto, e aí independente qual seja a plataforma que você use para aprender o assunto que vocês precisam, vocês devem estar participativos de forma ativa durante aquele aprendizado, durante aquela aula, aquela revisão. Ou seja, não vale fazer uma Netflix, tá? Colocar o assunto no YouTube, sentar no sofá, colocar as pernas para cima e ficar assistindo a aula. Isso é uma forma passiva de aprender. A forma ativa, e aqui eu considero a melhor forma que funciona comigo sempre, principalmente para memorizar e consolidar uma informação, é ir pro meu cantinho de estudos com esse material aqui já preparado, colocar a aula ou o assunto que eu quero pesquisar, ou melhor, aprender, porque isso já tem que ser pesquisado previamente, e ligar o modo aula, como se eu estivesse numa sala de aula prestando atenção, fazendo anotações. É assim que funciona para mim e eu recomendo que vocês tentem fazer desta forma, caso ainda não tenham feito. Então, eu diria nem 1 hora, mas pelo menos aí 45 a 50 minutos focado em aprender esse tema. Aí vocês fazem a pausa. Para cada 1 hora de estudos, pelo menos é ideal fazer de 15 a 20 minutos de pausa para cada ciclo. Não é depois de você ficar as 4 horas, não. E aí vem uma dica muito importante: procura não entrar nas redes sociais. O cérebro recebe um hiperestímulo, e aí quando a gente volta para estudar, comparado ao estímulo que a gente estava tendo antes, é lógico que a aula vai ser chata, vai ser cansativa, vai ser massiva, não é mesmo? Aí vocês podem pular o exercício, mas veja bem que tem um truque aqui, tá? Não é que vocês vão pular e não vão fazer mais. Vocês vão pular e fazer num outro momento, porque vocês podem fracionar durante o dia as horas que vocês têm livre e fazer cada coisa num momento que se adeque melhor à sua realidade. Então você faz esse primeiro ciclo de estudos, pausa, e pode deixar o exercício para fazer lá no final do dia. E é ótimo porque o exercício é um tipo de revisão, né? A gente acaba trabalhando com questões e é muito
muito bom para memorização. Ou você pode seguir esse passo a passo que eu tô mostrando aqui no cronograma. Primeiro estuda os 45 minutos, 50 minutos do tema, já faz o exercício e tira pausa, e aí só depois passa pro próximo ciclo, seguindo essa sequência, tá? Então, como que vocês vão montar aqui o cronograma? Vocês vão pegar essa primeira aula, vão colocar o tema da aula aqui como matéria, e na hora de estudar, vocês vão colocar dessa forma, para fazer o exercício e depois tirar a pausa no primeiro ciclo. E aí, quando vocês forem revisar a matéria que vocês aprenderam no primeiro ciclo de estudo do mesmo dia, vocês vão colocar o início e o término da revisão. No campo de observação, é para você colocar pequenas anotações. Por exemplo, você sentou atrasado para estudar e não conseguiu terminar esse primeiro ciclo de estudos. E aí você precisa fazer a sua pausa para ir pro próximo, certo? Porque senão a gente não consegue se desenvolver se ficar preso no mesmo assunto infinitamente. Aí vocês vão marcar lá, parei em tantos minutos da aula tal no site tal. Daí vocês concluíram toda a revisão que vocês precisavam fazer durante este dia. E aí vem o pulo do gato para você memorizar este conteúdo. Essa técnica é conhecida como técnica da repetição espaçada e existem aplicativos que eu posso deixar linkado aqui para vocês nos comentários e também na descrição deste vídeo para que vocês possam acessar ou o Anki ou o Quizlet, que são os que eu mais gosto, acho mais fácil, mais simples de trabalhar com eles. Ou vocês podem fazer na técnica do papel mesmo. Porém, é importante falar que essa primeira revisão eu não usaria o aplicativo Anki ou Quizlet. Eu recomendo vocês usarem um papel em branco na hora de você fazer essa primeira revisão do conteúdo que vocês viram no dia. Desliga o computador, sai do celular e fica você e o seu cérebro apenas para tentar lembrar o conteúdo que vocês tiveram contato nesse dia. E a ideia é colocar exatamente o que você lembra, tá? E é claro que nesse primeiro momento você não vai lembrar de tudo, tem coisas que você não vai conseguir completar, que de repente você até entende o conceito, mas você não sabe falar com as suas palavras. Esse forçar a mente para fazer essa primeira relembrança do conteúdo é que ativa a sua memorização de longo prazo. Chocada aí, não tá? Fabi do céu, isso vai virar um bolo de neve. Como que eu vou dar conta de fazer isso com todos os temas, com todas as revisões? Calma, não se desespere, vai dar tudo certo no final. Porque mesmo vocês tendo que fazer isso com todos os temas, vocês já vão pensar quando que será a segunda revisão. Ora, você fez a primeira revisão hoje, a segunda revisão vai ser no segundo dia. Você, no primeiro dia, aprendeu o conteúdo, fez o exercício e fez a técnica da relembrança usando uma folha em branco, correto? No segundo dia, você pode fazer essa técnica da relembrança usando a técnica também do mapa mental, que eu gosto muito, ou seja, você coloca o tema ali, verbos regulares, e vai linkando com outras possibilidades sobre verbos regulares. A conjugação para o verbo regular é assim, assim, assado. Depois é só colocar a data da próxima revisão, que é após 14 dias. Mas vocês podem colocar também depois de 15 dias, depois de 23 dias, enfim, depende do quão aquela matéria é difícil para vocês. Mas não se esqueçam de sempre trabalhar as 4 competências. É muito importante quando vocês trabalharem cada tema, trazer para vocês as 4 competências do idioma, que é o lesen, ler, o hören, ouvir, o schreiben, escrever e o sprechen, que é o falar. Voltando aqui para o nosso cronograma de revisão ativa, vocês vão ter todas as matérias que vocês vão precisar revisar, o conteúdo mais denso. Aí, vocês vão abrir aqui na abinha de link. Lembra que isso é um cronograma de estudos, né? Para você se nortear para saber como você vai sequenciar os seus estudos. E é importante quando a gente for estudar que tudo esteja preparado. Então a gente vai precisar ter um momento em que a gente precisa organizar todo esse material, saber os links aonde a gente vai encontrar esse conteúdo, e aí pode ser sites como a Deutsche Welle, que eu super recomendo, ou também pelo YouTube, quando a gente tem aulas gratuitas no YouTube, lives, etc. A gente pode colocar aqui o link do conteúdo que a gente vai aprender sobre aquele tema. Daí tem os links dos exercícios
exercícios aqui também que vai seguir a mesma lógica de pesquisar no site ou pesquisar no YouTube, e aí a gente coloca aqui. Existem também livros virtuais em PDF que vocês podem acessar, e aí vocês colocam aqui o link do PDF para vocês abrirem de forma online também. É assim que vocês vão estruturar o cronograma de revisão ativa de vocês, independente do nível. Vou mostrar aqui para vocês o meu cronograma de revisão ativa do A2. Vejam que eu sigo o mesmo conceito de colocar o conteúdo aqui abaixo da matéria, ter o início, ter o término, observação e os períodos que eu preciso fazer as revisões. O pulo do gato, na verdade, não é só ter o conteúdo, mas sim já ter todo o material que eu vou precisar pesquisar e estudar pronto. Porque tempo é algo muito precioso na nossa vida e a gente não pode desperdiçá-lo, não é mesmo? Se você chegou até aqui e estiver gostando do conteúdo, não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que eu posto semanalmente aqui no canal, hein? E um bônus para vocês é a parte aqui que eu quero mostrar sobre o cronograma do simuladão. Os meus simulados, se vocês não viram o vídeo onde eu falo sobre a minha rotina de estudos e como eu montei o meu cronograma, depois desse vídeo, corre lá para assistir porque está muito, muito bom. E lá eu falei que eu faço meu simuladão aos sábados. E eu vou mostrar agora para vocês no meu cronograma de simuladão como que eu subdivido cada tile, cada bloco de estudos. Olhando aqui, vocês já perceberam que eu subdividi cada competência em blocos, ou seja, 4 blocos de estudos. Também não precisa ser as 4 horas seguidas. A gente pode e deve ter de 15 a 20 minutos de pausa também. No dia da prova, é costume a gente fazer um bloco, depois tem a pausa, depois vai para o outro bloco e assim sucessivamente. Sendo que as 3 primeiras competências, lesen, hören e schreiben, é na parte da manhã e o sprechen na primeira parte da tarde em diante. E por isso que a gente precisa condicionar tanto o nosso cérebro quanto o nosso corpo para essas horas de estudos e tensão. Esse cronograma aqui do simuladão, você pode usar ele de 2 formas. A primeira, como se fosse a prova, né? Como eu disse, a gente senta, faz um módulo, depois pausa, faz o outro e vai como se a gente estivesse na prova. Mas você ainda não teve nenhuma introdução a como estudar para as provas de certificação, ou então você não tem muito costume, não sabe para onde ir, é ideal começar da forma que eu coloquei aqui. Por isso que aqui nesse cronograma tem Teil, Zeit, dificuldades, pontos, Anki e resumo. Tá vendo? Tem uma sequência diferente do nosso cronograma de revisão ativa. Então vocês vão pegar e colocar aqui o Teil do Lesen que vocês estão vendo. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, né? E vão colocar quanto tempo dura fazer cada Teil. É importante a gente trabalhar o tempo nas provas. Teil 1 tem quanto tempo? Tem 10 minutos? Tem 15 minutos? Quanto tempo eu tenho para fazer o Teil 1? Não vão inicialmente colocar o relógio, o cronômetro, tá? No início, vocês não trabalham com isso. Vocês trabalham a dificuldade de vocês. Fez o Teil 1? Como que foi o vocabulário? Teve muito vocabulário novo, difícil para vocês, coisas que vocês precisam jogar lá no Anki para poder fazer essa repetição espaçada e ativar a sua memorização de longo prazo. Faça a análise sintática desse Teil. A análise sintática, você vai observar a posição dos verbos, do sujeito, dos adjetivos. Na frase, vocês vão observar também uma Nebensatz, uma Hauptsatz. Então, tudo isso é muito importante. Isso se chama análise sintática. É pesado, é massivo, é cansativo estudar desta forma, mas é a forma mais eficiente. Eu já tenho vídeos aqui falando como eu me preparei para as competências, como eu estudei, vou deixar linkado aqui na descrição para que vocês possam assistir depois também, tá bom? Então, gente, é assim que eu preparo todo o meu material para que eu consiga estudar e fazer as minhas revisões sem ter maiores problemas, perder tempo ou ficar sem rumo e não conseguir evoluir. Eu espero muito ter ajudado vocês com este conteúdo, ó. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui semanalmente no canal, viu? Até o próximo vídeo. Tchau!